what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam that's... E aí galera, joia? Tudo bacana com vocês? Olha eu aqui. Pra quem pensa que eu desisti, não desisti. A minha hashtag, embora caminhar que emagrece, continua firme e forte. Eu posto sempre aí nos meus stories as quilometragens que eu faço por dia. Antes eu só caminhava, hoje em dia eu corro e caminho. Então eu tô evoluindo e vem junto. Sempre hashtag, embora caminhar que emagrece, mas o meu assunto no parque. Já que eu acabei de caminhar, acabei de fazer a minha caminhada aí mais de 11 quilômetros, o meu assunto do vídeo não é esse. É uma informação e não deixa de certa forma ser um puxão de orelha. Desculpa aí eu estar de óculos, mas a cara não é muito boa sem óculos, então vamos lá. Vou virar o vídeo para que vocês acompanhem um pouco as imagens do parque, mas vamos lá. As pessoas no meu canal, eu só tenho um vídeo aí falando sobre como é morar sozinho. E estou subindo esse vídeo porque as pessoas me perguntam como é que anda depois da pandemia, depois da reabertura das fronteiras, como é que está a movimentação dos brasileiros aqui em Portugal. Eu fui dar uma pesquisada para responder, para ter conteúdo e acessei o Agora Europa, que é um site de notícias que também traz informações sobre os brasileiros. A informação que eu tenho para vocês é o seguinte, é uma interessante e uma de certa forma um puxão de orelha e um alerta, porque eu fiquei, não é novidade para a gente essas notícias, mas enfim, vamos lá. Primeiro, do dia 1º ao dia 27 de setembro, em média, um pouco mais de 33 mil brasileiros circularam nos aeroportos aqui da Europa. Segundo o CEF, em torno de 1.230 entrevistas foram feitas por dia. Então, quer dizer, o número é enorme. Claro que já tiveram datas que os números foram menores na época da pandemia. E claro que teve antes da pandemia esses números eram bem maiores. Mas enfim, 1.230 pessoas entrevistadas no CEF por dia no período de 1 a 27 de setembro. Quer dizer, a demanda continua grande. Foi prorrogada até outubro, final de outubro, a liberação da entrada. Vou virar o vídeo aí para vocês verem as paisagens enquanto eu converso com vocês, beleza? Vocês não querem ver minha cara porque todo mundo já me... Vamos lá. Desses 1.230, o mês passado, acho que foi um pouco mais de 22 mil que entraram, que circularam, que fizeram entrevista no CEF. Desses 22 mil, o mês de setembro, acho que 22 brasileiros foram mandados de volta por irregularidade, falta de documento e irregularidade. Nesse período de 1 a 27 de setembro, o negócio foi mais precário. 173 brasileiros foram mandados de volta. Há algo normal? Não, é normal, sempre foi assim, sempre vai ser. Se não cumprir as exigências legais do país, ou o CEF, CISMA, as pessoas é normal serem, infelizmente, né? A gente encara como normal as pessoas serem mandadas de volta para o país por falta de regularidade. Porém, quando eu vi esse número de 173 brasileiros foram mandados embora de 1 a 27 de setembro por irregularidade na documentação ou até mesmo por fraude. Vamos lá, o que me chamou a atenção. Quais são essas fraudes? Segundo a notícia do site Europa Agora, o CEF não fala quais foram os motivos das deportações. Sim, porque eles tratam como deportação, apesar de algumas pessoas serem contra, eles tratam como deportação. Uma das irregularidades era a compra de carta convite, que é um absurdo. A outra irregularidade era as faltas de documento. Documentação incompleta. Vamos lá. Se eu e você que acompanha meu canal, existem vídeos na internet falando quais são os documentos que você precisa para entrar como turista no país. Eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos que eu também falo sobre isso. Quais são os documentos que você necessita para entrar legalmente no país. Sim, legalmente. Apesar de que algumas pessoas dizem que a gente entra ilegalmente, não, ninguém entra ilegalmente aqui no país. A gente entra legalmente, cumprindo as exigências, toda a documentação que o país exige. O cidadão sabe que lá está dizendo que para você entrar no país, você precisa de no mínimo 40 euros por dia, dependendo da quantidade de dias que você pretende ficar no país.
O cidadão sabe que para você entrar em Portugal você tem que ter reserva de no mínimo 3 hotéis. O cidadão sabe que para você entrar em Portugal você tem que ter passagem de ida, de volta e você tem que ter seguro viagem. As pessoas sabendo disso, providenciam essa documentação, correto? Não. As pessoas que são mandadas de volta é porque não cumprem essas exigências mínimas, exigências legais que todo mundo está cansado de saber que o país exige que você cumpra no mínimo essas documentações legais para que você possa ser um estrangeiro turista no país. Essas regras são cumpridas? Não. O cidadão chega no alto do seu desespero, eu não sei que desespero é esse, e para utilizar, como a gente sempre ouve aqui, o jeitinho brasileiro, malandro, esperto, para querer levar vantagem, pular as regras para ter vantagem, acaba se estrepando. Meu amigo, você se estrepa. Você quer dar uma de esperto e você se estrepa. Porque quem te vende a carta convite está interessado no dinheiro. Ou seja, eu acho errado quem vende e errado quem compra. Se te dá algum problema na entrevista do CEF na hora de você entrar no país, a pessoa que te vendeu a carta convite, ela jamais vai atrás de você para livrar a tua cara. Porque primeiro que ela não é teu parente, segundo que ela mal te conhece, terceiro que o interesse dela único e exclusivo foi em receber o dinheiro, então ela não vai no CEF te livrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quando o CEF cisma de alguma coisa na carta convite, ele liga para a pessoa que emitiu essa carta convite, que ela esteja devidamente autenticada, porque a regra é a norma, ela tem que estar autenticada, você tem que ir garantir que a pessoa que está entrando no país com aquela carta convite estará sob a sua responsabilidade. Portanto, essa pessoa não precisa necessariamente de comprovar os 40 euros de subsistência os dias que ela pretende permanecer no país, tá certo? Ponto. Assumido esse entre aspas aí, porque eu coloco isso entre aspas, a pessoa está sabendo de todas essas informações. A pessoa que emitiu a carta convite, provavelmente ela sabe dessas informações, mas o interesse dela é dinheiro, não é a sua entrada no país. O que menos interessa para ela é a sua entrada no país segura, e o que menos interessa para ela é os problemas que você vai ter no CEF, que ela vai lá te retirar. Porque a carta convite ela é permitida para parentes e amigos próximos e que estejam nesse período alojados na tua residência. E você tem como provar isso. As pessoas entram no país com uma passagem apenas de vinda. As pessoas entram não, porque elas são barradas, elas são mandadas infelizmente de volta. Vinícius, isso é uma crítica? Você está falando isso só porque você está no país? Não, isso é uma crítica. Não estou falando isso só porque eu estou no país. E é uma crítica construtiva, é uma crítica de indignação, de insatisfação, porque tudo que os brasileiros fazem dito errado aqui, todos pagam. Todos são rechaçados como malandros, a malandragem brasileira. Os brasileiros querem levar vantagem, os brasileiros querem pular as regras, os brasileiros querem burlar as leis do país para entrar ilegalmente. Existe vídeo de brasileiros ensinando como entrar ilegalmente no país. Eu nunca fiz isso, eu nunca digo isso. Eu digo que você tem todo o direito de entrar no país como turista, cumprindo todas as exigências legais. E parece que tem alguns brasileiros que não ouvem, não presta atenção nesses detalhes e andam cometendo coisas erradas. Sim, é coisa errada. Porque se você compra uma carta convite para entrar no país, é uma coisa errada. Você vai se estrepar. Se você não cumpre todas as exigências legais que o país determina para que você entre como um turista no país, sim, você tá fazendo coisa errada. Você está querendo levar vantagem. Você não está seguindo o processo natural das coisas ou os processos legais das coisas. Então você está fazendo coisa errada. E automaticamente tudo de errado que você faz respinga na gente. A gente que trabalha, a gente que vive com dignidade e a gente que tenta mostrar para as pessoas que a gente vive decentemente no país e não tem por que ser rechaçado como malandro, como isso, como aquilo. Mas alguns brasileiros procuram a esperteza, querer levar vantagem em tudo, burlar as coisas. Se você está desesperado, você não tem por que vir para Portugal. Que desespero é isso? Você matou, você roubou, você cometeu algum crime que você precisa fugir do país com tanta pressa que você não se planeja, porque a gente fala sempre no planejamento. E você está fugindo desse planejamento, que é o mínimo que você pode fazer, um planejamento para que você não perca o mínimo que você está trazendo, o pouco que você traz você perca, porque quando você é mandado de volta, você perde tudo que você trouxe, você perde tudo que você tem. E você ainda corre o perigo de, se você ser classificado que você está cometendo um crime, como, por exemplo, comprar carta convite, pode ser carimbado alguma coisa no teu passaporte ou no sistema em teu nome e você nunca mais consiga entrar no país. Sim, porque isso é possível.
Uma coisa é você ser mandada de volta por irregularidade nos documentos e você tirar outro passaporte, como é algumas histórias que a gente vê, ou você esperar um prazo mínimo de 6 meses e retornar ao país com tudo direitinho e você consegue entrar. Uma coisa é você fraudar documentos e eles carimbarem um X vermelho na sua ficha, no seu registro, porque tudo aqui é interligado, e você tenta voltar e nunca mais você consegue. Então isso nos deixa, sim, de uma certa forma, indignado, triste, preocupado, decepcionado, porque tudo que os brasileiros fazem, se ficasse apenas naquela pessoa que fez, tá ótimo, tá legal, mas não fica. Fica em todos. Fica a impressão de que todos nós fazemos iguais, de que todos nós entramos no país dessa forma. Não, eu não entrei no país desta forma. Quando eu decidi vir para Portugal, mas o Fernando, a gente foi procurar saber o que precisava para entrar no país. A gente foi lá e leu. Ué, se a gente conseguiu ler, se a gente achou quais eram as regras, qualquer pessoa que pretende vir para Portugal, no mínimo, ela tem que procurar quais são as regras. E nós fizemos tudo direitinho. Tiramos nosso passaporte, compramos a nossa passagem de ida e volta, pagamos o seguro viagem, reservamos 3 hotéis. Tínhamos o dinheiro de subsistência para a quantidade de dia que a gente ia ficar aqui no país. Tínhamos o nosso roteiro turístico, então, quer dizer, não tinha nada que nos impedisse de entrar no país legalmente. Nós estávamos cumprindo todas as regras, todas as normas que o país exige para que um turista brasileiro entre no país. Fizemos tudo isso. Depois que a gente entrou no país, aí é uma decisão nossa, dentro dos 15 dias, é a gente que decidiu o que a gente faria ou não faria. Isso é outra história. Mas eu estou falando de por que as pessoas são mandadas de volta. As pessoas não são mandadas de volta porque os agentes do CEF são ruins. As pessoas não são mandadas de volta porque o país não quer elas aqui. As pessoas não são mandadas de volta porque cismaram com o cara delas. Não, as pessoas são mandadas de volta porque cismaram com as histórias mal contadas. Porque falta documento. Porque as pessoas não procuram informação. Então sim, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É uma crítica que por que as pessoas, 173 pessoas em um mês são mandadas de volta e perdem todo o pouco que tinha. Porque não se atentaram, porque não pesquisaram, porque viram vídeos na internet provavelmente que só viram o lado fantasioso, não viram a realidade, e aí comete esses erros porque acha que vir para Portugal com a passagem de vinda é um risco que dá para correr. Então se é um risco que você acha que dá para correr, vai fundo, se joga. Você assume todas as consequências. Agora, comprar carta convite, eu já acho uma irresponsabilidade, eu já acho sim um crime, eu já acho que um abuso, tentativa de esperteza, tentativa de se dar bem, burlando uma coisa que é tão simples. Carta convite é para parente, é para quem é residente, é para quem quer dar carta convite para um amigo e que se responsabiliza por esse amigo. A carta convite não é para dar por dinheiro, não é para se comprar uma carta convite. Porque parece uma coisa simples, mas atrás de uma carta convite existe uma responsabilidade muito grande. Você assume a responsabilidade daquela pessoa que está no país. Se ela cometer alguma bobagem no país, você será responsabilizado, no mínimo, porque você aceitou, você disse que se responsabilizaria por aquela pessoa. Então sim, é um puxão de orelha, é uma crítica. Espero que essa crítica ela seja construtiva para que as pessoas pensem, reflitam que se abalar do país para outro, de um continente para o outro, não é uma coisa tão simples, por isso tem que se tomar cuidado, porque o pouco que se perde é muito. Para se atentar, você sabe que você precisa de reservas, você sabe que você precisa de um valor X pela quantidade de dia que você pretende ficar no país. Esse valor X, no mínimo, é 40 euros por dia. Portanto, se você vai ficar 10 dias, você precisa de, no mínimo, 40 euros para cada dia desses 10 dias. É simples fazer essa conta. Você sabe que o país exige que você tenha seguro viagem. Você sabe que para você entrar no país, o país exige que você tenha uma passagem de ida e de volta. Você sabe que o país exige que você tenha reserva. Se você é um turista, você tem que ter reserva em lugares estratégicos para o seu turismo. O que você vai fazer depois que você estiver dentro desse país não interessa. Isso é um problema pessoal seu. Mas o teu planejamento turístico do país ele tem que ser feito dentro das regras. Mesmo pessoas fazendo o planejamento turístico, tudo cumprindo todas as exigências. A gente conhece muitos casos de pessoas que foram mandadas de volta para casa por alguma questão, por algum vacilo, por alguma palavra mal colocada, assim, porque às vezes no CEF você tem toda a sua documentação ok, mas você fala uma coisa, você fala uma palavra que é interpretada de alguma forma diferente
você é mandado embora. Então, se as pessoas estão com a documentação em dia, cumpre todos os requisitos legais, às vezes elas são mandadas embora, você me responde uma pessoa que compra uma carta convite, uma pessoa que vem com uma passagem apenas de vinda, uma pessoa que não tem dinheiro para comprovar que pode ficar, se sustentar por 5 dias num país, uma pessoa que não tem uma reserva no hotel. Tudo isso culmina na grande probabilidade da pessoa ser mandada de volta, de ter um estrago emocional, de ter um fracasso financeiro, de ter um sonho, como muitos dizem, né, um sonho derrubado. Então as pessoas precisam pensar bem, que desespero é esse, que aflição é essa, que agonia é essa, que não pode se planejar. Se você não tem se você não se encaixa nessas condições que eu acabei de falar, não venha, espere um pouco, se planeje mais, aguente. O que você aguentou até aquele momento, você pode aguentar um pouco mais. É melhor do que você se arriscar, é melhor do que você fazer coisas erradas, é melhor do que você comprar carta convite de pessoas que você mal conhece. Não compre coisas que você não deve ser comprada, coisas que são de graça, como eu digo sempre. Não pague assessorias, não pague certos tipos de advogado para fazer coisas que você pode fazer sozinho, né? A não ser que você deve pagar coisas que você não tem que pagar, porque obrigatoriamente você precisa pagar. Mas não compre carta convite, não venha. Se você não tem a passagem de ida e volta, não venha. Se você não tem reserva nos hotéis que é exigido, não venha. Se você não tem o dinheiro que exige que você tenha o valor mínimo para provar que você está como turista, não venha. Você corre grande risco e depois não adianta reclamar. Porque a fama fica na estratégia dos brasileiros, porque é o que a gente mais ouve. Os brasileiros querem dar uma de espertos, os brasileiros querem ser espertos, os brasileiros querem entrar no país ilegalmente. A quantidade de brasileiro que vem para o país é muito grande. Então a probabilidade do cerco apertado, de procurar coisas pequenas, até coisas que não existam, eles vão procurar. E eles estão no trabalho deles. E a condição de que eles mandam essas pessoas em volta, desculpa, mas se eu fosse um agente eu também mandaria. Porque você tem que cumprir um mínimo de exigências, são as documentações. Dá trabalho? Pode até ser que dê trabalho, mas é melhor dar trabalho e ter tudo em mãos, e a possibilidade de você ser mandado embora seja menor, do que você vir sabendo que você está fazendo incompleto. Então vai ter um desgaste emocional, vai ter a tristeza, vai ter a família envolvida, a expectativa das famílias que ficam no país também fica envolvida com essa situação constrangedora, com essa situação triste, porque você ser mandado embora do país é uma situação triste, deprimente, preocupante, e você perde tudo que você gastou. Por mais que você tenha gastado apenas a passagem de vinda, você perdeu da mesma forma. Então para que arriscar? Façam as coisas direito, gente. Parem, pensem, reflitam. Que desespero é esse de sair atropelando tudo? Como eu volto a dizer, as pessoas fazem tudo certo e algumas vezes dá errado. Imagina você fazendo as coisas erradas. Ah, Vinícius, você está dizendo isso porque você está no país e você conseguiu. Sim, eu consegui. Mas olha aí nos vídeos como foi que eu consegui. Presta atenção como foi que eu consegui. Mas a possibilidade de eu não ter conseguido também já existia. E eu sabia que ela existia. Se eu cometesse algum erro, alguma falha, eu sabia que essa possibilidade existia. Agora você imagina se eu não tivesse cumprido as exigências. Eu vim com a possibilidade de vir e com a possibilidade, eu vim com a possibilidade de entrar e a possibilidade de não entrar. Isso foi fato, a gente sabia disso. A gente cumpriu todas as exigências legais. Agora você imagina se a gente não quisesse cumprir as exigências legais ou se a gente tivesse escolhido o caminho da esperteza, da malandragem, do mais fácil. Aí pronto, é que você vem com 90% de chance de você ser mandado embora. Gente, meu recado era esse. Aproveitando a minha caminhada aqui, eu espero que vocês tenham entendido a minha fala. Eu espero que vocês pensem, que vocês reflitam. Não estou condenando, mas estou criticando para que seja melhorado esse processo das pessoas que pretendem vir, para que essas pessoas pensem que não é brincadeira, que não é, o estrago é grande e que infelizmente quem fizer e quem escolher esse caminho para entrar no país, a probabilidade de acontecer de você ser mandado de volta e você perder o pouco que você tinha, ela é muito grande. Não faça as coisas certas, escolha o caminho certo. Infelizmente a fama fica para todos, né? Uns fazem a fama e todos deitam na cama, né? Então é isso, a minha mensagem é essa, espero que vocês tenham entendido, para o vídeo não ficar longo, um abraço para vocês, segue aí. Tem dúvida, me manda pergunta, me manda lá no direct no Instagram, Vini Portugal, eu respondo, eu faço com boa vontade. Tem dúvida, me pergunta. Se inscreve aqui, curte, comenta, me acompanha. Vamos lá.
Voltamos com nossos vídeos. Terminei minha caminhada, terminei minhas corridas. Tava chovendo, o tempo tava feio. Abriu um sol, tem muita coisa para fazer. Segue aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio. Obrigado a todos os novos inscritos no meu canal. E eu espero que venham muito mais e muito mais. Um abraço para vocês e fui! Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Peter Pan, that's